O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e do hábito que você ainda não transformou na sua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Hoje seguimos no capítulo 5 do livro Poder do Hábito. O capítulo 5 se chama Starbucks e o hábito do sucesso, quando a força de vontade se torna automática. Hoje faremos a leitura e o estudo da parte 3 do capítulo 5. E para explicar essa parte, o livro, ele traz para nós um dos experimentos mais fascinantes sobre autodisciplina real, aquela que funciona mesmo quando dói. Um estudo que vai ter idosos escoceses que precisavam se recuperar de cirurgias no quadril e no joelho, tá? Eram pessoas simples, com poucos recursos, com pouca instrução, com quase nenhuma disposição para mudança, lembram? Idosos, né? E lidando com dores tão intensas que até levantar da cama parecia impossível. Justamente por isso, era o grupo perfeito. Porque aí eu consigo desmontar qualquer desculpa que vocês possam dar. Eu não posso fazer isso por causa dessa desculpa aqui. Não, porque você não é pior do que esses idosos com dores aqui, não. Eu vou mostrar para vocês no texto. Então, hoje, a gente desmonta as desculpas de vocês, tá? Então, vamos começar. Vamos fazer a leitura da parte 3 do capítulo 5, depois eu vou destrinchar isso tudo com vocês. Fiz somente uma introdução para a gente ficar na mesma página, tá? Então, vamos lá. Em 1992, uma psicóloga britânica entrou em 2 dos hospitais ortopédicos mais movimentados da Escócia e recrutou 60 pacientes para um experimento, que ela esperava explicaria como alavancar a força de vontade de pessoas excepcionalmente resistentes a mudanças. A média de idade dos pacientes era 68 anos. A maioria ganhava menos de $10.000 por ano e não tinha mais que um diploma do ensino médio. Todos eles haviam passado recentemente por cirurgias de implantação de prótese no quadril ou joelho, mas por serem relativamente pobres e pouco escolarizados, muitos tinham esperado anos para fazer essa operação. Qualquer semelhança, com a realidade brasileira é mera ficção. Eram aposentados, mecânicos idosos e balconistas de lojas. Estavam nos últimos capítulos da vida e a maioria não tinha vontade de pegar um novo livro para ler. Ok? Então vamos lá. Recuperar-se de uma cirurgia no quadril ou no joelho é algo incrivelmente penoso, gente. Eu já tratei de muitos pacientes em pós-operatório. Dói demais o pós-operatório desses pacientes, tá? Porque vamos pensar na agressividade que é essa cirurgia. Os cortes são enormes, os ossos grandes são arrancados do corpo, entendeu? E eles são lixados. O osso ele tem tecido vivo. Ele é lixado para ele conseguir se adaptar a uma prótese metálica que vai ficar ali em contato com aquele osso. Gente, quando a anestesia passa, quando o efeito dessa anestesia passa, a dor é impensável, tá? Só para a gente entender a vida dessas pessoas, tá? Então vamos lá. A operação envolve cortar músculos das articulações e serrar ossos, tudo que eu já falei, porque eu sou da área da saúde, eu sei do que eu tô falando. Durante a recuperação, os menores movimentos, mudar de posição na cama ou dobrar uma articulação, podem ser excruciantes. No entanto, é essencial que os pacientes comecem a praticar exercícios quase imediatamente após acordarem da cirurgia. Olha que loucura, mas é assim mesmo. Precisam mexer as pernas e os quadris antes que os músculos e a pele tenham cicatrizado. Senão, o tecido granular entope a articulação e destrói a flexibilidade dessa articulação. Além disso, se os pacientes não começam a se exercitar, correm o risco de ter coágulos sanguíneos.
mas a agonia é tão extrema que é comum as pessoas faltarem às sessões de reabilitação. Os pacientes, principalmente os idosos, muitas vezes se recusam a obedecer às ordens do médico. Os participantes do estudo escocês eram os tipos de pessoas com mais chances de fracassar na reabilitação. A cientista que realizou o experimento queria ver se era possível ajudá-los a tomar as rédeas da sua força de vontade. Após cada cirurgia, ela dava ao paciente um folheto que detalhava o seu cronograma de reabilitação. E no verso havia 13 páginas adicionais, uma para cada semana, com espaços em branco e instruções. Minhas metas para essa semana são ... Escreva exatamente o que você vai fazer. Por exemplo, se você vai sair para caminhar esta semana, anote onde você vai caminhar e quando você vai caminhar. Ela pediu aos pacientes que preenchessem cada uma dessas páginas com planos específicos. Então, comparou a recuperação dos que escreveram metas com a de outro grupo de pacientes que tinham recebido os mesmos folhetos, mas não escreveram nada. Parece absurdo pensar que o ato de dar às pessoas alguns pedaços de papel em branco pode fazer uma diferença na rapidez com que elas se recuperam de uma cirurgia. Mas, quando a pesquisadora visitou os pacientes 3 meses depois, descobriu uma diferença marcante entre os dois grupos. Os pacientes que tinham escrito planos em seus folhetos haviam começado a andar quase 2 vezes mais rápido do que os que não tinham. Eles começaram a sentar e levantar da cadeira sem ajuda quase 3 vezes mais rápido. Estavam calçando os sapatos, lavando roupa e preparando refeições mais depressa que os pacientes que não tinham anotado previamente as suas metas. Por isso que eu peço para vocês responderem as perguntas que eu faço aqui nos comentários. Entenderam? Porque quem escreve, bota o cérebro para raciocinar. Ela está um passo à frente de quem não escreve. A psicóloga queria entender o porquê disso. Ela examinou os folhetos e descobriu que a maior parte das páginas em branco tinha sido preenchida com planos específicos e detalhados sobre os aspectos mais mundanos da recuperação. Um paciente, por exemplo, escrevera: vou andar até o ponto de ônibus amanhã para encontrar minha mulher quando ela chegar do trabalho. E então anotara a que horas ele iria sair, o caminho que faria, o que vestiria, qual casaco iria levar se estivesse chovendo e que pílulas tomaria se a dor ficasse intolerável. Outro paciente, num estudo semelhante, escreveu uma série de cronogramas muito específicos referente aos exercícios que faria toda vez que fosse ao banheiro. Um terceiro escreveu um itinerário detalhado minuto a minuto para dar uma volta no quarteirão. Examinando cuidadosamente os folhetos, a psicóloga viu que muitos dos planos tinham algo em comum. Eram focados em como os pacientes lidariam com um momento específico de dor prevista. Eles já sabiam que iam sentir dor fazendo essas atividades. Então, eles estavam focados nesse momento. O homem que se exercitava a caminho do banheiro, por exemplo, sabia que cada vez que levantava do sofá, a dor era excruciante. Por isso, escreveu um plano para lidar com ela. Automaticamente dar o primeiro passo logo de cara para não sofrer a tentação de sentar outra vez. O paciente que encontrava a mulher no ponto de ônibus tinha medo das tardes, porque aquele passeio era o mais comprido e mais doloroso de cada dia. Então detalhava cada obstáculo com o qual pudesse se deparar e achava uma solução com antecedência. Dizendo de outro modo, os planos dos pacientes eram criados em volta de pontos de inflexão, quando sabiam que sua dor atingiria seu ponto máximo
e com ela a tentação de desistir. Os pacientes estavam dizendo a si mesmos como passariam por cima do obstáculo, que era a dor excruciante. Os pacientes criaram hábitos de força de vontade para ajudá-los a superar pontos de inflexão dolorosos. Pontos de inflexão é aquele ponto que você quer desistir, porque ele é difícil demais de ser superado. Então, no ciclo do loop do hábito desses idosos, você tem o gatilho, que é a atividade tem que ser feita, né? Porque você já escreveu naquele planejamento, né? Então, você fica com um desejo de voltar a andar para melhorar cada vez mais rápido e parar de sentir dor. Qual é a rotina que você tem que exercer? Fazer os exercícios, fazer a sua caminhada, ir andando até o banheiro e voltar, e aí você vai ter a sua recompensa, sua mobilidade melhora e a dor termina, a dor acaba passando. Ok? Cada um deles intuitivamente pôs em prática as mesmas regras que o Claude Hopkins usara para vender a Pepsodent. Lembram da primeira parte do livro? Eles identificaram gatilhos simples e recompensas óbvias. O homem que encontrava sua mulher no ponto de ônibus, por exemplo, ele identificou um gatilho fácil. São 3h30. Ela está vindo para casa. Foi o gatilho dele. E definiu claramente a sua recompensa. Querida, estou aqui. Quando ela chega, ela encontra com ele. Quando surgia a tentação de desistir no meio da caminhada, o paciente era capaz de ignorá-la, ignorar a tentação, porque ele transformara a autodisciplina num hábito. Então já era no automático. Dava vontade de desistir? Dava, essa vontade passava. Ela era mais fraca do que a força de vontade dele de caminhar até o ponto de ônibus. Bingo! Não há motivo para que os outros pacientes, os que não escreveram planos de recuperação, não pudessem ter agido do mesmo modo. Todos os pacientes tinham sido expostos às mesmas advertências e avisos no hospital. Todos sabiam que os exercícios eram essenciais para a sua recuperação. Todos passaram semanas na reabilitação. Mas os pacientes que não escreveram nenhum plano estavam numa desvantagem significativa, pois nunca pensaram com antecedência em como lidar com os pontos de inflexão dolorosos. Eles não tinham plano. Nunca criaram deliberadamente hábitos de força de vontade. Mesmo se pretendiam dar uma volta no quarteirão, a sua determinação os abandonava quando enfrentavam a agonia dos primeiros passos. Porque dói muito, tá, gente? Quando as tentativas da Starbucks de impulsionar a força de vontade dos funcionários através de matrículas em academias e workshops de dietas se mostraram ineficazes, os executivos decidiram que precisavam de uma nova abordagem. Começaram olhando mais de perto o que estava realmente acontecendo dentro de suas lojas. Viram que, como os pacientes escoceses, os seus funcionários estavam fracassando quando se deparavam com pontos de inflexão. Eles não tinham plano. Primeiro obstáculo surgia, eles caíam. Aquilo de que precisavam era de hábitos institucionais que tornassem mais fácil exercer sua autodisciplina. Os executivos chegaram à conclusão de que, em alguns aspectos, vinham pensando na força de vontade por um ângulo totalmente errado. Viram que, na verdade, empregados com lapsos de força de vontade não tinham dificuldade de realizar o seu trabalho, na maior parte das vezes. Num dia normal, um funcionário com uma deficiência de força de vontade não era diferente dos outros. Mas, às vezes, principalmente ao se deparar com tensões ou incertezas inesperadas, ou seja, os obstáculos, né? Esses empregados eram ríspidos com os clientes e o seu autocontrole desaparecia. Um cliente talvez começasse a gritar, por exemplo,
e uma funcionária normalmente calma perdia a compostura. Uma multidão impaciente talvez sobrecarregasse um barista e de repente ele estava à beira das lágrimas. Aquilo de que os funcionários realmente precisavam eram instruções claras de como lidar com os pontos de inflexão. Algo semelhante aos folhetos dos pacientes escoceses, uma rotina para os funcionários seguirem quando seus músculos da força de vontade estivessem frouxos. Por isso, a empresa desenvolveu novos materiais de treinamento que descreviam rotinas para os funcionários usarem quando enfrentassem turbulências. Os manuais ensinavam os funcionários a reagir a gatilhos específicos, como um cliente gritando ou uma fila comprida no caixa. Os gerentes praticavam com os empregados, ensaiando com eles, até que as reações se tornassem automáticas. A empresa identificou recompensas específicas. Um cliente grato, um elogio de um gerente, que os funcionários podiam esperar como prova de um trabalho bem feito. São as recompensas do ciclo do loop do hábito. A Starbucks ensinou os seus funcionários a lidar com momentos de adversidade, proporcionando-lhes loops de hábito de força de vontade. A força de vontade virou um hábito, virou automática. Quando Travis começou a trabalhar na Starbucks, por exemplo, o seu gerente lhe apresentou os hábitos logo de cara. Uma das coisas mais difíceis neste serviço é lidar com um cliente bravo, o gerente de Travis lhe disse. Quando alguém vem e começa a gritar com você porque recebeu a bebida errada, qual é a sua primeira reação? Não sei, disse Travis, acho que eu fico meio assustado ou bravo. Isso é natural, disse o gerente, mas o nosso trabalho é proporcionar o melhor atendimento ao consumidor, mesmo quando há pressão. O gerente abriu o manual da Starbucks e mostrou a Travis uma página que estava quase toda em branco. No topo lia-se: quando um cliente está descontente, meu plano é... Este livro de exercícios é para você imaginar situações desagradáveis e anotar um plano de reação, disse o gerente. Um dos sistemas que usamos é o chamado método LATTE. Nós ouvimos o cliente, que é o L de listen em inglês, reconhecemos a reclamação dele, acknowledge, letra A do LATTE, tomamos uma atitude para resolver o problema, take action, o primeiro T do LATTE, agradecemos a ele, thank, o segundo T do LATTE, e então explicamos por que o problema aconteceu, explain, o E do LATTE. Então, você tem o loop de hábito do método LATTE. Você tem o gatilho, que é um cliente raivoso. Mas você tem nos funcionários um desejo por satisfazer os clientes. Então, qual é a rotina desse funcionário? É o método LATTE, né? Método LATTE, vou repetir. Ouve o cliente, reconhece a reclamação dele, toma uma atitude para resolver o problema, agradece a ele e explica por que o problema aconteceu. Ou seja, você dá razão para esse cliente, né? E como recompensa, o cliente fica satisfeito, elogia o serviço, ganha um ponto com o gerente. Que tal você tirar alguns minutos para traçar um plano para lidar com um cliente irritado? Use o método LATTE. Depois podemos encenar um pouquinho. A Starbucks tem dezenas de rotinas que os empregados aprendem a usar durante pontos de inflexão estressantes. Há o sistema o que, por quê, para fazer críticas, e o sistema Connect, descubra e reaja, para receber pedidos quando as coisas ficam caóticas.
Há hábitos aprendidos para ajudar os baristas a saber a diferença entre clientes que só querem o seu café, um cliente com pressa fala num tom de urgência e talvez pareça impaciente ou olhe no relógio, e aqueles que precisam ser paparicados um pouco mais. Um cliente habitual que conhece outros baristas pelo nome e geralmente pede a mesma bebida todo dia. Em todo o manual de treinamento há dezenas de páginas em branco nas quais os funcionários podem anotar planos que preveem como vão superar os pontos de inflexão. Então, eles praticam esses planos inúmeras vezes até que se tornem automáticos. É assim que a força de vontade se torna um hábito, escolhendo certo comportamento de antemão e seguindo uma rotina quando um ponto de inflexão surge. Quando os pacientes escoceses preencheram seus folhetos, ou quando Travis estudou o método LATTE, decidiram com antecedência como reagiriam a um gatilho, seja uma dor no músculo ou um cliente irritado. Quando o gatilho chegava, a rotina já acontecia. Bingo! A Starbucks não é a única empresa a usar esses métodos de treinamento. Por exemplo, na Deloitte Consulting, a maior empresa de serviços financeiros e tributários do mundo, os funcionários são treinados num programa chamado Momentos que Importam, que é focado em lidar com pontos de inflexão, como quando um cliente reclama, quando um colega é demitido ou quando um consultor da empresa cometeu um erro. Para cada um desses momentos, há rotinas pré-programadas. Tem uma rotina que chama Fique Curioso, tem uma rotina que chama Diga o que os outros não querem dizer, tem uma rotina que chama Aplique a regra 555, que orientam os funcionários sobre como eles devem reagir. Na Container Store, os empregados recebem mais de 185 horas de treinamento, só no primeiro ano. Aprendem a reconhecer os pontos de inflexão, tais como um colega bravo ou um cliente desnorteado, e adquirem hábitos, tais como rotinas para acalmar os compradores ou para desarmar um confronto. Quando entra um cliente que parece desnorteado, por exemplo, um funcionário imediatamente pede que ele visualize o espaço da casa que pretende organizar e descreva como vai se sentir quando tudo estiver em seu lugar. Tivemos clientes que vieram até nós e disseram: isso é melhor que uma consulta psiquiátrica. O diretor executivo da empresa disse a um repórter. A parte 3 do capítulo 5 termina aqui. E agora vou traduzir e destrinchar isso tudo para que vocês peguem o cerne disso e implementem na vida real de vocês, tá? Essa parte do capítulo é importantíssima. Então, vamos lá. Vamos voltar no experimento sobre autodisciplina real, tá? Que funciona mesmo quando tem dor, né? Aquele estudo com os idosos da Escócia que precisavam se recuperar de cirurgias de quadril e joelho. Então, vamos lembrar que eram pessoas simples, na maioria pobres, com poucos recursos, pouca instrução, pouco estudo, quase nenhuma disposição para mudança e lidando com dores tão intensas que até levantar da cama parecia naquele momento de ser impossível. E justamente por esse grau de dificuldade, de complexidade, é que eles eram o grupo perfeito para responder a única pergunta: é possível ensinar a ter força de vontade? A psicóloga responsável, ela fez algo aparentemente insignificante. Ela entregou a cada paciente um folheto com páginas em branco, pediu que eles escrevessem exatamente o que eles fariam toda semana da recuperação, onde eles iam caminhar, que horas eles iam caminhar, qual casaco usariam ao caminhar, o que fariam diante da dor que sentiriam, qual remédio tomariam. E o que aconteceu foi extraordinário. 3 meses depois, os pacientes que escreveram os planinhos deles se recuperaram quase 2 vezes mais rápido. Eles caminharam mais longe, eles levantaram da cadeira sem ajuda
Eles voltaram às tarefas do dia a dia e, principalmente, eles suportaram melhor a dor. O que eles fizeram? Eles criaram planos para enfrentar o ponto de inflexão. Ele criou um plano para enfrentar a dor, que era o obstáculo dele naquele momento, né? Aquele momento em que a dor bate mais forte. E junto com essa dor veio o quê? A vontade de desistir, a tentação de desistir. Eles, sem saber, foram levados a criar um plano para enfrentar isso. Eles já tinham decidido antes como eles iam reagir quando esse obstáculo surgisse. E isso transformou disciplina num hábito. Virou automático. A Starbucks fez a mesma coisa. Quando eles perceberam que os seus funcionários não falhavam no trabalho normal, mas sim só nos momentos de estresse, que podia ser um cliente gritando, podia ser uma fila enorme, um erro no pedido, aí a empresa entendeu. Não é falta de habilidade, é falta de rotina pronta para agir no momento do ponto de inflexão. Então, eles criaram manuais cheios de espaços em branco, exatamente como os folhetos dos idosos escoceses, para que cada funcionário desenvolvesse o seu plano de reação. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o método LAT, que foi desenvolvido pela Starbucks, né? Que é ouvir, concordar com aquele problema, né? Dar razão ao paciente, agir para resolver o problema, agradecer ao cliente, eu falei paciente, né? Perdão, agradecer ao cliente e explicar por que aquilo aconteceu e que já estava resolvido. E eles praticaram isso tantas vezes que quando surgia um ponto de inflexão, uma tensão, uma adversidade, um obstáculo, o hábito já estava instalado. Então, surgiu o gatilho, a rotina já automaticamente começa a ser exercida. A força de vontade se tornou automática. Bingo! Essa é a lição dessa parte, que é uma lição profunda. Vou te falar ela agora, porque eu tô falando só da Starbucks, dos idosos, da Escócia. O que você tem a ver com isso? Agora eu vou falar para você, você não falha porque você não tem força. Não, você falha porque você ainda não tem um plano para o momento em que a sua força desaparecer. É por isso que você falha, porque você não está preparado. E aqui entra a transformação, né? Você percebe como que isso vale para a sua vida também? Eu não estou falando mais da Starbucks. Você não precisa ser mais forte, não. Você precisa estar mais preparada, preparado. Gente, os pontos de inflexão, eles não vão desaparecer quando você tem autodisciplina. Eles sempre vão existir. Então, sempre vai ter aquela hora do dia que bate uma compulsão, aquele momento emocional em que você desiste do que você prometeu, aquele cliente difícil, aquela sensação de incapacidade, quando você vai gravar alguma coisa, vender alguma coisa, se expor. Aquele gatilho de escassez que te faz voltar para hábitos antigos, quando você tinha que andar para frente. Isso sempre vai continuar existindo. A questão é, você já escreveu o seu plano para sair desse momento? Essa é a questão, né? E aí eu te pergunto, qual que é o ponto de inflexão que mais te derruba hoje? Qual é a adversidade, o obstáculo que mais te derruba hoje? O que você sempre faz quando você tem dor, medo, dúvida, ansiedade? Como que ficaria o seu plano se você tivesse que escrever agora? Quando essa coisa ruim acontecer, meu plano é... O que você escreveria? E qual seria a rotina nova que tem poder de transformar a sua força de vontade em algo automático? A maioria das vezes é uma coisa muito simples. Entendam, força de vontade não nasce na hora. Não é na hora que você dá de cara com o obstáculo que você
brota força de vontade. Não, ela nasce antes. Você já está antevendo que vai ter obstáculos. Se prepare. É exatamente isso que eu te ensino no meu livro Mente de Ouro. Ele é um manual prático para você substituir respostas impulsivas, autossabotagens, procrastinação, insegurança por rotinas mentais de prosperidade, de clareza, de ação. Lá dentro você aprende a construir os seus próprios planos para os pontos de inflexão da sua vida, que podem ser emocionais, podem ser financeiros, podem ser comportamentais, profissionais, de todos os tipos. E você ainda recebe o cofre dourado da prosperidade, que é um bônus com exercícios guiados para você instalar dia após dia esses novos padrões. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Agora eu quero que você escreva para mim nos comentários, me responda. Porque você não está respondendo para mim, você está respondendo para você próprio. Isso ajuda a você. Qual é o ponto de inflexão que mais te atrapalha hoje? Qual é o seu maior obstáculo? E qual novo plano você decide instalar a partir de agora? Um plano simples, prático, que você consegue hoje com o que você tem. Você não precisa sair na rua para comprar nada para que esse plano exista. Fala para mim. Os pacientes escoceses, eles não tinham força extraordinária. Eles tinham preparo. Guardem isso. Os baristas da Starbucks não eram super-humanos. Eles tinham um plano. Então, força de vontade não é um talento. Porque os idosos escoceses não tinham e os funcionários da Starbucks não tinham. Força de vontade é um roteiro, guardem isso. Só que é um roteiro ensaiado, muito bem ensaiado, que você sabe de cor na ponta da língua, para um momento crítico. Esse é o Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. E o resultado que você ainda não tem está atrás do ponto de inflexão para o qual você ainda não se preparou. Pode ter certeza disso. Então se inscreve no canal de uma vez, ativa o sininho, vem comigo, continua comigo, porque no próximo vídeo você pode finalmente romper o padrão que te mantém presa na vida que você tem hoje. Um beijo no coração de vocês.